Gente, tudo bem, pessoal do sétimos anos, estamos aqui produzindo muito para poder fazer atividades legais para vocês. Uma coisa que eu queria avisar é que toda vez que a gente fizer aula ao vivo, a gente vai estar gravando as aulas, tá bom? Agora, essa aula aqui é uma aula mais demonstrativa. Vocês estão vendo aí que a gente vai retomar o conteúdo de paisagens, né? Só para a gente falar um pouquinho sobre a atividade domiciliar, primeiro as complementares que a gente enviou na primeira semana que a gente começou a não ir para a escola, né? Mas já era segunda semana de março, de 16 a 20, certo? E aí eu produzi umas atividades para vocês que estavam referentes a um resumo mesmo do que a gente estava trabalhando em sala de aula. Aí aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo de paisagens. A ideia é que vocês consigam compreender o conceito de paisagens dos elementos naturais e culturais, né? E por isso eu pedi uma atividade bem complexa mesmo para vocês trabalharem durante esse período. O objetivo da atividade era que vocês conseguissem distinguir, né, o que é um elemento natural e um elemento cultural, que era algo muito simples, e eu vi que na maioria das salas vocês conseguiram suprir, né, absorver bem essa ideia de que natural é algo ali que envolve toda a parte não tocada pelo homem, e cultural são as partes de construção, onde o homem já modificou, certo? E ali, além de vocês conseguirem compreender, vocês também têm que entender os conceitos do que é um elemento natural, um elemento cultural para a ideia de paisagens, ok? Então, agora a gente vai relembrar um pouco do que vocês tinham que fazer, e eu espero que vocês tenham feito. Era fazer com que vocês compreendessem a ideia dos elementos naturais e culturais e a importância desses dois elementos para a construção do que é a paisagem, principalmente no conceito de geografia, porque é o conceito de geografia que rege ali a ideia da construção de paisagem. E aí, o que eu fiz? Eu tive a ideia de vocês trabalharem aquela tabela onde vocês tinham que anotar o que era elemento natural, o que era elemento cultural, mas com uma pegada mais assim, que trouxesse um pouco de memória, né, afetiva para vocês. Então, quando eu peço uma foto antiga e uma foto atual de algum espaço, de algum local, né, onde vocês têm um contato, que interessem, é para trazer o afetivo, certo? Então, por exemplo, eu poderia pegar a foto da casa da minha avó, da rua da minha avó, e ali, de 15 anos atrás, um pouco mais, e poderia uma foto atual. Usando essas duas fotos, vocês iam trabalhar essa primeira parte da atividade, certo? Por quê? O objetivo aí dessa primeira parte da atividade é que vocês percebessem as relações, né, e as transformações que ocorreram nesse lugar. E aí entra com a ideia do elemento cultural do homem, né, poder transformar o espaço onde ele está. E aí eu pedi algumas referências para vocês, que algumas não eram obrigatórias, mas assim, que desse uma base para vocês de forma lúdica e às vezes até poética, para vocês entenderem um pouco da ideia dessas transformações e de como a gente pode enxergar a paisagem em diversos aspectos, ok? Então, estava lá, vocês tinham que fazer, realizar atividade, precisando das duas fotos, né? Que era a base para isso, a antiga e a atual do local que vocês escolhessem. Se tivesse com um livro didático em casa, de geografia, poderia utilizar para poder pegar ali um suporte mais teórico do conteúdo, ok? E eu pedi para vocês pesquisarem, se quisessem comprar, né? Dava para poder
baixar o e-book, se não me engano, pela Saraiva, se não me engano também, do livro Paisagens Brasileiras, de Fátima Miguez. Não era obrigatório, era só para vocês terem um elemento a mais para a produção, certo? Por quê? O livro, ele não vem com as ilustrações, ele vem com conteúdo poético. E aí, ele ia calhar de juntar com a pesquisa das obras dos artistas. E aí eu coloquei alguns exemplos, que é artistas como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Lazar Segall, para a inspiração de vocês, né? Vamos lá. Aí eu explico para vocês aqui o seguinte: a importância do livro didático era que vocês tivessem um conteúdo ali mais teórico, né? Vocês iam ter mais exemplos para poder pesquisar sobre os conceitos, beleza? Deixa eu ver se eu consigo passar pelo teclado, não tem que ser com o mouse. E aqui é a capa do livro, ó. Paisagens Brasileiras, Fátima Miguez, e eu peguei aqui para vocês verem que o livro, ele fala um pouco sobre as obras dos artistas, né, que eu solicitei, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Lazar Segall, porque são esses 3 artistas que vão inspirar a autora, né, com essas ilustrações, com os 20 poemas dela. Então, os poemas são com base nesses quadros aí que ela achava interessante, que tinha ali um apego mais afetivo também, para poder construir poemas, né? Então, ia ficar uma relação poética com uma relação visual bacana para vocês poderem trabalhar, né? Além das fotos, claro. Quem tiver interesse, vá atrás do livro, que vale a pena. Peguei aqui como exemplo algumas obras da Tarsila do Amaral, para vocês verem. Tarsila do Amaral, ela tem algumas fases, né, da profissional dela, ela passa por algumas fases de construção, de produção, e aí ela vem com alguns quadros que no final tem as referências, tá? Vocês podem acessar os links onde eu busquei. Mostrando um pouco sobre paisagem. Aqui, ó, você pode ver uma paisagem diferente dessa paisagem aqui que eu coloquei, e essa daqui totalmente diferente das outras, certo? A ideia é que vocês busquem mesmo, vão atrás das obras dela para poder ter um parâmetro legal de observação do que, por exemplo, era no período lá do início de 1990, perdão, 1900, né, ali é 1920, 1930, para construção visual de uma paisagem para Tarsila do Amaral. Aqui do Cândido Portinari, eu selecionei 2 obras que eu gosto muito. O Cândido Portinari é um dos pintores meus favoritos, assim, né? O cara tem muita expressão na pintura dele, e essa daqui é um ícone, né? Do Cândido Portinari. Acho que chama Os Retirantes, se não me engano, não lembro agora. E aqui fala da cidade dele, onde ele viveu, que acho que é no interior de São Paulo. E olha a composição, né? Olha o que a gente vê. E o Lazar Segall. O Lazar Segall, ele vem com 2 posturas e 2 tipos de construção de artística, né? Aqui a gente está vendo um barco, né? Chama, acho que Refugiados. E aqui é um bananal. Então, reparem bem na forma, no formato mesmo da paisagem que eles expressam. Se quiser, eu vou voltar um pouquinho para vocês poderem ver as diferenças, né, dos artistas, né, de expressão. Tanto no traço, nas cores. O Cândido Portinari tem diversas obras e ele passou por vários períodos de transição aí de pintura, então vale a pena entrar também. Tem um site que mostra como se fosse um acervo dele, e muito rico. E o Lazar Segall, ele vem com uma pegada mais geométrica nessa parte desse quadro bananal, que lembra um pouco a parte do cubismo, né? E aqui já é mais realista. Tudo isso tem a ver com paisagem, professora? Sim, tem.
Aqui, ó, a gente entra na parte do aprofundamento da atividade de vocês. A ideia é que vocês estejam com a atividade aí em mãos, que estava disponível no blog, né? E para a gente poder fazer essa busca, né? Revisar tudo que eu pedi e o que vocês poderiam produzir. Depois a gente vai fazer uma aula que é mais ou menos um chat para poder debater um pouco sobre as atividades, tá bom? Isso aqui é mais para a gente explicar e trazer uma luzinha aí para vocês. A ideia também era que vocês tivessem, com todas as referências dos recursos que eu apresentei para vocês, né, junto com as fotos, escolhessem o local, né, que vocês fossem trabalhar. Por exemplo, é a casa da avó, a foto da casa da avó, é a casa onde vocês moravam em algum lugar específico, uma viagem que vocês fizeram, que vocês conseguiram voltar depois, né? E para poder trabalhar a questão do natural e do cultural. Nessa primeira parte, vocês tinham que analisar as fotografias primeiro, mas começar pela foto antiga e depois ir para mais recente, preenchendo a tabela que está na atividade, que é colocando os elementos que vocês encontravam, né, quais são os elementos culturais e quais os elementos naturais da primeira foto, da foto mais antiga, e quais os que você encontra na foto mais recente. O que foi que mudou, né? Para vocês conseguirem compreender a transformação que aconteceu naquela paisagem que vocês escolheram. E aí, responder a questão, quais elementos estão mais presentes em seu cotidiano? Quais as relações entre as imagens selecionadas? Descreva-as. Então, quando eu pergunto para vocês quais são os elementos mais presentes no seu cotidiano, significa o quê? Que com certeza a gente vai observar que existem mais elementos culturais agora, dependendo do local que vocês escolheram, né, da imagem. A gente transformou muito as paisagens, né? A gente conversou um pouco sobre como que era a transformação dos rios, né? E quando vocês respondem essa primeira parte, a ideia é que vocês percebam o porquê dessas transformações, quais são as relações. Por exemplo, quando eu retifico um rio, eu retifiquei um rio porque o meu objetivo era construir marginais, né? Construir vias para que os automóveis pudessem circular nessa região, certo? Desculpa, gente. A minha filha entrou na sala, vou retomar. E a ideia é que vocês percebam essas relações, ok? Não reparem que se vocês estiverem ouvindo barulho de cachorro latindo é porque tem uma cachorrinha danada e tem criança em casa. Então, é essa intimidade que a gente vai ter durante as nossas aulas. Né, Bolota? Tô gravando, amor. E a segunda parte da atividade seria responder a 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Isso para a gente produzir durante as duas nossas aulas, né? 2 aulas a gente tem por semana. E aí são questões que não ficariam tão difíceis depois da primeira parte, né? Que era a definição para a palavra de paisagem, que está voltada para a parte geográfica mesmo, né? Paisagem, na ideia da geografia, é que a gente perceba ela com todos os nossos sentidos, né? A gente vai lembrar de uma paisagem por um cheiro, a gente vai lembrar da paisagem tocando alguma coisa específica, ou comendo algum tipo, né, de comida que me remeta a algum lugar que eu gostei muito de ter visitado e me lembra porque eu comi, um lugar lá, em algum lugar de lá. Também um cheiro. Então, quando a gente chega, por exemplo, num sítio, que a gente está muito acostumado aí, tem um cheiro específico, um cheiro de mato, né? Um cheiro de grama úmida. Isso já me faz ali na minha memória pensar naquela paisagem específica. Ou quando eu vou para a praia, aquela cheiro da enseada, né, o mar, barulho, a audição, isso faz com que a construção da paisagem ela se transforme ali na minha cabeça nessa ideia, né? Eu espero que vocês tenham entendido.
como vocês a percebem. Aí eu já dei uns exemplos, né, pelos nossos sentidos, né? E a C vai complementar, uma resposta vai complementar a outra. Recordar dos 5 sentidos, tá? Do paladar, olfato, visão e audição. E pensar em algum lugar que tenha marcado a sua vida. Para mim, por exemplo, o que marca a minha vida sempre é quando eu vou à praia. Então, é um cheiro muito específico, comer coisas muito específicas, não é? Quando a gente pisa lá na areia, tá sentindo, ó, só de lembrar, eu já consigo construir a minha paisagem na minha memória. A D, como as paisagens podem ser representadas, formas, maneiras. De que forma eu consigo representar a paisagem? Então, quando eu vou lá na primeira parte e peço para vocês trabalhar com fotos, né, com fotografias, e peço para vocês irem atrás de alguns artistas, né, alguns pintores, já são 2 formas aí que eu vou representar a paisagem, ou pela pintura ou pela fotografia, não é? Mas eu também posso descrever uma paisagem, não é? Também posso. Mas essas formas principais são a fotografia e a pintura, que é muito, muito básico, né? É um dos elementos principais. E eu peço para vocês desenharem uma paisagem composta apenas por elementos culturais, né? Então, a ideia é assim, não ter nenhum elemento natural. Vai ser o quê? Um tipo de desenho só com formato mesmo, com uma construção urbana. Urbano, na sua maioria, ele é uma paisagem voltada para os elementos culturais, né? Então, quando eu construo uma ponte, quando eu construo prédios, vias, quando eu construo fábricas, quando eu construo alguma parte de comércio, e não tem nenhum tipo de elemento natural, ele é todo urbano, somente urbano, não tem um complemento. E na F, o resumo contextualizando a sua compreensão sobre a paisagem. Não precisava ser um resumo muito grande, no máximo umas 10 linhas, eu podia, acho que, ter definido isso para vocês. Mas, com essa atividade que eu achei muito rica, inclusive, eu gostaria que vocês percebessem que a gente tem que fugir um pouco da ideia de que a paisagem ela é sempre muito bonita, ela sempre está ligada a elementos naturais. Quando eu olho na janela e vejo até onde os meus olhos conseguem enxergar, isso daí eu já estou formando uma paisagem. E essa paisagem, ela tem a ver com a minha parte afetiva, porque eu estou na janela da minha casa, né, vendo essa transformação. Então, eu moro, por exemplo, aqui há 5 anos, e durante esses 5 anos eu vi algumas transformações. E isso fica no meu afetivo, e isso tudo é uma definição de paisagem para a geografia, certo?